Interaja conosco, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, se quiser, também comente e compartilhe esse vídeo. Estamos apresentando o programa Realidade desta sexta-feira, 30 de julho, e como já anunciado mais cedo, nós temos a participação agora por telefone, direto de Guaporé, o padre escalabriniano Joel Ferrari, sendo que o mês de agosto é dedicado às vocações religiosas e leigas. E este, então, será o assunto da nossa entrevista hoje. Bom dia, Padre Joel. Obrigada pela disponibilidade em o senhor conversar conosco nesta manhã. Bom dia, Valesca. Bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. É uma alegria para mim poder participar da sua programação, falando sobre esse tema tão importante e tão real na vida de todas as pessoas. O dia 4 de agosto é o Dia dos Padres, é no primeiro domingo do mês que se homenageia esta vocação, mas todo mês de agosto é dedicado às vocações. Quais são as vocações, Padre Joel? Então, ao longo do mês de agosto, a gente vai lembrando na igreja, assim, de diversas vocações. A cada domingo, a cada final de semana e nos dias seguintes, são recordadas algumas vocações específicas. Então, no primeiro domingo, que será no dia 1º, e nessa primeira semana de agosto, se recordam as vocações sacerdotais, que não é só do padre. É Sim. O diácono, o padre e o bispo. No segundo domingo, ao dia 8 de agosto, socialmente falando, se comemora o Dia dos Pais. Mas na liturgia do Brasil celebra-se uma vocação que é do pai, da mãe, dos filhos, de todos aqueles que formam família. Então, o segundo domingo e a segunda semana do mês de agosto se lembram as vocações matrimoniais familiares, justamente com a Semana Nacional da Família. Então, viver o matrimônio também é uma vocação. No terceiro domingo, que será o dia 15 de agosto, recordaremos as vocações religiosas. São todas as mulheres e homens que se consagram a Deus pelos votos públicos de pobreza, castidade e obediência. São irmãs, irmãos, monges, monjas, freis e alguns padres, os padres que pertencem a congregações religiosas. Nós, escalabrinianos, somos também padres religiosos. Existem os padres diocesanos, ou como diziam uma vez, seculares, que eles são ligados às dioceses, não são religiosos. E no quarto domingo, dia 22 de agosto, celebraremos as vocações leigas comprometidas. São todos aqueles cristãos que não são ordenados, não são padres, diáconos ou bispos, e não são consagrados pelos votos de pobreza, castidade e obediência. Então, é a grandíssima maioria dos cristãos que colaboram nas comunidades. São pessoas que animam as comunidades, que ajudam nas pastorais, nos movimentos, nos inúmeros serviços que existem nas comunidades, na igreja, né? Os leigos e leigas levam adiante uma resposta a um chamado, a um convite que sentem no coração, né, de Deus para esse serviço simples e muito importante em cada comunidade. E no quinto domingo, nesse ano temos 5 domingos, no mês de agosto, dia 29 de agosto, se recorda a vocação do catequista missionário. Sim. Aqueles que testemunham ensinando sobre Jesus com a palavra e com o testemunho de vida. Assim que ao longo desse mês todo se recordam as diferentes, mais variadas vocações, né? Para dizer assim que todas elas são igualmente importantes para Deus. E o que torna mais importante não é a vocação em si, mas é a maneira como se vive a própria vocação. Então, viver bem a própria vocação, isso que é o mais importante. Então, lembrando todas essas vocações ao longo do mês, se deseja dar igual destaque, importância a todas elas. Padre Joel, sabendo agora quais são as vocações, o que é, no que se baseia a vocação, Padre? Sim. A vocação, a palavra vocação, deriva de um verbo da língua latina, que seria o verbo vocare,
que significa chamar, convocar. Logo, vocação quer dizer chamado. A vocação religiosa, cristã, então ela consiste num chamado, não qualquer chamado, mas no chamado que Deus faz para cada pessoa. Sim. Chamado primeiro à vida, para viver bem a vida a cada dia. Chamado ao batismo, para viver autenticamente o Evangelho a cada dia. E os demais chamados, esses dos quais acabei de falar, né, que são chamados específicos, né, lembrados ao longo do mês, né, e que são próprios de cada pessoa, né, cada pessoa vive um ou outro desses chamados. O chamado implica sempre em alguém que chama, que no caso da vocação cristã é Deus que chama a cada pessoa, e um chamado ele requer uma resposta. A resposta é cada pessoa que dá a Deus e responde vivendo bem. Maria disse sim ao chamado que recebeu de Deus e colocou toda a vida dela a serviço de Deus. Então, um pouquinho assim também cada pessoa, seja qual for a vocação, as vocações que estiver vivendo, né? Quando ele responde, sente esse chamado e responde vivendo bem. E o seu chamado, Padre Joel, como surgiu a sua vocação em ser padre? Sim, então o meu chamado não teve nenhum fato assim extraordinário, marcante que determinou o meu chamado. Foi de maneira bem simples, mas muito importante. Eu sou natural de Paraí e eu não sei ao certo, mas são perto de 50 padres que já foram ordenados em Paraí. Eu devo ter sido o 44º sacerdote ordenado naquela paróquia. Assim que, desde muito pequeno, eu participava com minha família, com a comunidade toda, das ordenações, que eram bastante frequentes lá. A cada ano, 2, 3 anos no máximo, tinha alguma ordenação sacerdotal. Então, todo o trabalho de aquelas semanas vocacionais, que se faz também hoje, né, mas uma vez, assim, eu tinha mais participação, mais envolvimento, chamava mais atenção. E aquilo foi despertando em mim o desejo de também ser padre. E eu lembro, assim, que desde muito pequeno, 4, 5 anos, as pessoas perguntavam, né, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre dizia que queria ser padre. Né? Então, eu senti esse chamado, não através de um fato em si, mas desde a minha infância, e sempre fui respondendo a esse chamado. Depois ingressei no seminário e dei continuidade. E graças a Deus estou aqui como sacerdote. E, Padre Joel, na sua vocação sacerdotal, sobre as suas atuações, o que destaca, onde já trabalhou, sabemos que atualmente o senhor está no Recanto São Carlos, em Guaporé. Então, neste ano eu completo também 20 anos de sacerdócio. Nesses 20 anos, eu tive a alegria de desempenhar trabalhos bem diversificados em vários lugares. Estive já em 6 cidades diferentes e 3 delas por 2 vezes. Trabalhei períodos na formação, nos seminários, né, na formação seminarística. Trabalhei também um período breve, mas também na animação vocacional. Trabalhei em paróquias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Atualmente eu estou no Centro de Espiritualidade, aqui no Recanto São Carlos. Também colaboro na formação seminarística. Temos aqui 6 seminaristas do ensino médio. Eu ajudo na paróquia aqui de Guaporé. Eu também coordeno o Lar da Criança Primo e Palmira Pandolfo, que é uma obra social que a congregação tem aqui em Guaporé e que atende cerca de 100 meninas em situação de vulnerabilidade social, de 5 a 14 anos. E atualmente também eu faço parte da direção regional da Congregação dos Escalabrinianos. A região que nós dizemos, né, compreende os 7 países aqui da América do Sul. Então, eu já exerci trabalhos bem distintos e isso para
para mim é uma graça, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de aprender e de crescer também, desempenhando serviços assim bem diversificados. Padre Joel, o senhor citou aí os seus vários trabalhos e funções ao longo desses 20 anos de sacerdócio. E nisso tudo, qual o senhor acredita ser a atribuição, ou mais de uma talvez, mais importante que o padre desempenha, Padre Joel? Para mim, a atribuição, a função mais importante do padre, isso eu tenho bem claro para mim, é aproximar as pessoas de Deus, trazendo Deus para mais perto das pessoas e conduzindo as pessoas para mais perto de Deus. Então, acho que assim a função principal do sacerdote é promover o encontro das pessoas com Deus e de Deus com as pessoas. Depois, assim, a maneira como realizar isso, ela pode ser muito diversificada, de acordo com cada pessoa, com cada realidade, com os tempos também e com o lugar onde se vive. Mas eu tenho para mim como função, como missão principal, né, essa aproximação das pessoas com Deus, como função do padre mesmo. Isso. Agora são 9h35 da manhã, nós estamos conversando por telefone com o Padre Joel Ferrari, sacerdote escalabriniano, sobre o mês vocacional que ao longo de agosto, então, a cada semana traz aí uma reflexão e também a homenagem às vocações. Padre Joel, alguma passagem bíblica que o senhor poderia destacar que fala sobre a figura do sacerdote, do padre? Então, eu, no dia da minha ordenação, escolhi como evangelho a passagem de São Lucas, no capítulo 4, versículos 16 a 21. É um texto em que diz que Jesus foi para a sua cidade, Nazaré. Ele entrou na sinagoga, abriu o livro do profeta Isaías e leu uma passagem onde dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, com o óleo, né, para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, curar os cegos, os doentes, etc. Né? Elenca aí a missão de Jesus. Depois que ele terminou a leitura, ele diz: hoje se cumpriu essa passagem, né, da Escritura que acabaram de ouvir. Esse texto, ele revela que Jesus, o ungido do Pai, né, veio ao mundo para cumprir, para anunciar a boa notícia do reino de Deus, né? E o sacerdote, de certa forma, ele também é ungido pelo Senhor, é ungido no dia de sua ordenação e é ungido para uma missão específica. Eu dizia antes qual a missão específica: aproximar as pessoas de Deus, né? Trazendo Deus para perto das pessoas. Então, esse texto tem tudo a ver. Eu acho um texto muito bonito, é um texto que é usado bastante nas ordenações, mas não é só para o padre, sabe? Toda pessoa, cada ouvinte, de certa forma, ele também é chamado e é ungido, abençoado e enviado para cumprir a sua vocação neste mundo, né? E cada um tem uma missão, seja o sacerdote, seja o leigo, seja o religioso, casado, solteiro, né? Todas as pessoas. Sim. E Padre Joel, quais seriam para o senhor os maiores desafios e também alegrias em ser padre? O senhor poderia também destacar o atual momento que estamos vivendo por conta da pandemia, onde por um período as igrejas estiveram fechadas, os encontros, os grupos também de oração não puderam se reunir presencialmente. Como o senhor vê isso também, Padre Joel? Os desafios de um sacerdote hoje, eu acredito que sejam bem grandes. Hoje o padre ele tem que ter muita preparação, capacitação, as exigências das pessoas, o conhecimento que as pessoas têm. As pessoas não aceitam mais que o padre diga assim qualquer coisa. Ele tem que falar como fazia Jesus. A autoridade de Jesus, pelo testemunho de vida,
por aquilo que ele vivia com profundidade. Então, o desafio do padre hoje é grande, no sentido de preparar-se, de se capacitar para falar com propriedade e testemunhar com autenticidade tudo aquilo que fala. As pessoas são cada vez mais exigentes. As alegrias são muitas. Para mim, o mais importante, a maior alegria como sacerdote, é ser um instrumento de Deus, podendo ajudar as pessoas. E isso acontece muitas vezes. A gente experimenta muitas vezes. As pessoas procuram um sacerdote para um conselho, para uma confissão, para uma bênção. Ou você celebra, você faz uma homilia, depois as pessoas dizem, aquilo que você falou orientou uma situação que eu vivia, um problema que eu tinha, e consegui dar um encaminhamento, uma orientação, uma luz. Então a gente se sente realmente que é Deus que está agindo através do padre, de mim, de cada um, né? Deus age também através dos leigos, de todas as pessoas, né? Mas a maior alegria para mim como sacerdote é poder fazer o bem às pessoas e perceber que elas são ajudadas através da miséria, da pobreza, da humildade do padre, mas que é instrumento de Deus e Deus que está agindo, né, através do padre. Em relação à pandemia, realmente é um sofrimento muito grande para a humanidade toda. Eu espero que depois da pandemia nós não sejamos como éramos antes. Nós não podemos voltar a ser como éramos antes, enquanto pessoas, enquanto humanidade. Nós devemos aprender com essa situação de sofrimento e de dor a valorizar mais os pequenos gestos, a proximidade com as pessoas, aquilo que nos faz tanta falta agora. Não podemos nos abraçar, nos visitar, né? Não podemos estar perto. E, como você dizia, as celebrações também teve períodos que não puderam ser realizadas, a não ser em maneira virtual, com pouquíssimas pessoas. Agora também estão sendo realizadas, mas com muitas restrições ainda. Muitas atividades, né, estão ainda parcialmente ou quase que totalmente suspensas. Voltando, nós deveremos descobrir mais essa presença de Deus nas coisas simples, valorizar mais as pessoas, o encontro. E as relações também econômicas do mundo, elas devem mudar, porque nós aprendemos que com essa doença estamos todos no mesmo barco, dizia o Papa Francisco. Pobres, ricos, não tem diferença. A doença atingiu a todos da mesma maneira. Então, as relações econômicas também entre os países, elas deverão mudar. Devemos ter mais solidariedade e trabalhar pelo progresso mais igual entre todas as pessoas, entre as nações e entre todas as pessoas. A Igreja também aprendeu com a pandemia a desenvolver, a usar mais as redes sociais, os meios de comunicação. Esse é um aprendizado que ficará para sempre, acredito eu, né? Também depois da pandemia. É claro que não é a mesma coisa. É o que se pôde fazer, é o que se consegue fazer no momento. Queira Deus que o quanto antes possamos superar esse momento difícil. Esse momento de pandemia, ele também, ao menos para mim, ele me fez pensar muito como eram as pestes no passado, na Idade Média, quando falecia 1/5, 1/4 da população mundial. Hoje, com toda a ciência, com todo o desenvolvimento, toda a tecnologia que temos, como isso está ainda sendo sofrido. Imaginemos, então, naquelas épocas, quando não tinha nenhum conhecimento científico, vacinas, nada dessas coisas, né? Como deve ter sido sofrido. Então, as doenças, as epidemias, pandemias, elas fazem parte da condição humana. Volta e meia, elas sempre estiveram na história.
presentes na vida das pessoas da humanidade. E Deus também sofre com isso, Deus caminha junto e Ele é a nossa esperança. E crendo nele, apegando-nos a Ele, já estamos superando e logo, logo iremos superar também essa situação difícil. Amém. Padre Joel, agora são 9h43. Que Deus continue abençoando a sua vocação, o seu trabalho aí em Guaporé, em as paróquias, do quais o senhor participa também da Congregação dos Missionários Escalabrinianos. A sua presença é gratificante na nossa programação mais uma vez, sempre que solicitado pela nossa equipe, o senhor participa da programação, atendeu o nosso convite prontamente. Eu deixo esse espaço, então, para as suas considerações finais e peço também uma bênção para nós aqui da rádio e para os nossos ouvintes também. Nós conversamos com o Padre Joel Ferrari, missionário escalabriniano, padre escalabriniano, ele que atua atualmente no município de Guaporé, no Recanto São Carlos, e em outras atividades por lá também. Obrigada, Padre Joel, um abençoado final de semana para o senhor. Saúde e bom trabalho. Eu que agradeço a você, Valesca, pela oportunidade de participar da sua programação, levando uma mensagem também sobre esse tema importante da vocação a todos os ouvintes da Rádio Rosário. Eu invoco a bênção de Deus sobre vocês, comunicadores, que têm esse papel bonito de também transmitir a boa notícia, a boa informação, uma mensagem, uma palavra de encorajamento, de esperança a todas as pessoas, a todos os ouvintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que, pela intercessão de Nossa Senhora do Bem-aventurado Scalabrini, Deus fortaleça, acompanhe, abençoe, conceda saúde e paz a todos vocês, ouvintes, locutores, a equipe da Rádio Rosário. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, bom dia.